Você acha que cirurgia plástica é coisa moderna? E se eu te dissesse que 2000 anos atrás, soldados romanos já faziam reconstrução facial, com bisturis de bronze? Gladiadores tinham narizes refeitos. Mulheres da elite remodelavam os seios. Escravos apagavam cicatrizes do passado com cortes precisos na pele. Sim, a vaidade também sangrava na Roma antiga. Enquanto você pensa em espadas e batalhas, a verdadeira guerra era silenciosa, travada sobre mesas de pedra, com vinho como anestesia e o corpo como um campo a ser moldado. O rosto era poder, a aparência um destino. E os romanos cortavam o que fosse preciso para não perder o próprio lugar no mundo. Você imagina médicos romanos com túnicas, potes de ervas e rezas? Esqueça. A medicina romana era muito mais avançada do que parece. Inspirada pelos gregos, mas extremamente prática, os romanos criaram hospitais militares, manuais cirúrgicos e técnicas de higiene urbana que nenhuma outra civilização da época possuía. O curioso é que essa medicina cresceu principalmente pela necessidade de manter seus soldados vivos. Afinal, um império que guerreava constantemente precisava curar rápido. E aí surgiram inovações que ainda hoje impressionam. Pinças, bisturis, serras cirúrgicas, todos feitos em bronze ou ferro. Roma não era apenas guerra e glória. Era também um laboratório a céu aberto, onde o corpo humano era estudado como uma máquina que precisava funcionar perfeitamente. E quando se tratava de aparar, cortar ou ajustar o corpo, os romanos não hesitavam, inclusive por estética. Sim, eles também queriam parecer mais belos, ou mais normais, segundo os padrões da época. E é aqui que o universo da cirurgia plástica antiga começa a se revelar. Um universo onde aparência e função caminhavam juntos, e onde a vaidade já era tratada com bisturi. As legiões romanas espalhadas pelo império eram máquinas de combate. Mas, onde há guerra, há feridos. E onde há feridos, surgem os cirurgiões. Esses homens não eram apenas curandeiros improvisados, eram técnicos precisos. Muitos treinavam diretamente com médicos gregos ou liam tratados como os de Galeno, o maior nome da medicina antiga. Os campos de batalha viraram escolas práticas de cirurgia. Braços dilacerados, narizes esmagados, ossos expostos. Cada novo ferimento exigia criatividade cirúrgica. A medicina de guerra romana desenvolveu técnicas de sutura, cauterização, limpeza profunda de feridas e até enxertos. Alguns desses procedimentos visavam apenas restaurar a função, mas outros iam além, reconstruir a aparência. Soldados que perdiam o nariz ou parte da orelha passavam por intervenções que buscavam devolver uma feição normal. E não por luxo, mas por honra. A deformidade visível era um estigma. A cicatriz podia ser símbolo de bravura, mas uma desfiguração total era sinônimo de vergonha e fraqueza. A cirurgia, nesse contexto, não era só reparadora, era restauradora da dignidade. Esses médicos da linha de frente acabaram levando seu conhecimento aos civis, dando origem a práticas que hoje chamaríamos de plásticas. Se esse conteúdo já te surpreendeu até aqui, imagina o que vem pela frente. Você está prestes a conhecer uma parte da história que quase ninguém ousa contar. Então, antes de continuar, faça parte desse resgate do passado. Deixe o like agora. Isso mostra ao YouTube que esse tema importa e nos ajuda a levar esse conhecimento a mais pessoas. Inscreva-se no canal se você valoriza conteúdo que vai além da superfície, porque aqui, cada detalhe histórico é revelado com profundidade. E quem está aqui desde o início faz parte dos poucos que enxergam o que a maioria nunca verá. O padrão de beleza romano era rígido, pele sem imperfeições, nariz reto, orelhas pequenas, dentes brancos e bem alinhados. Embora isso fosse um ideal mais comum entre os patrícios, a elite romana, muitos tentavam se encaixar nele. Mulheres usavam pomadas à base de chumbo, venenosas, ceras, colorações e até raspagens para melhorar a pele. Mas o que fazer quando o problema era físico demais para a maquiagem? Cirurgia. Alguns registros e escavações sugerem que mulheres romanas
submetiam-se a pequenas intervenções para remover calos, verrugas, cicatrizes e até corrigir pequenos desníveis no nariz. Era um luxo reservado aos ricos, é claro, mas existia. Há também indícios de procedimentos para correção de mamas deformadas, principalmente após amamentações múltiplas. Isso era feito com cortes e suturas. Nada comparado aos métodos modernos, mas para o padrão da época, era cirurgia estética. A obsessão pela juventude, pela simetria, pelo controle sobre o próprio corpo não é um fenômeno atual. Já era parte do cotidiano romano, e a medicina acompanhava essa demanda. O corpo era visto como espelho da ordem interior e da posição social. Quem podia pagar por melhorias, pagava. E o bisturi era um segredo por trás da beleza de muitas matronas da Roma antiga. No Coliseu, na rua ou no campo de batalha, um nariz quebrado era quase um evento comum em Roma. Gladiadores, soldados, escravos. Bastava um golpe mal colocado. Mas o que muitos não sabem é que os romanos desenvolveram técnicas rudimentares para restaurar narizes danificados. O rhinosplasty, termo grego, era conhecido entre alguns médicos romanos que seguiam os métodos ensinados por praticantes indianos e egípcios. O processo era bruto, mas funcional. Primeiramente, o médico aplicava uma mistura anestésica à base de ópio e vinho. Depois reposicionava os ossos e cartilagens com instrumentos metálicos e utilizava ataduras embebidas em resina ou vinagre. Quando a destruição era total, pedaços de pele da testa ou bochechas eram reposicionados para cobrir o local, numa forma primitiva de enxerto. A intenção era devolver uma aparência minimamente normal. E isso não era apenas vaidade. Narizes deformados eram associados à criminalidade, doença ou inferioridade social. Muitos ex-escravos ou libertos que buscavam ascender socialmente submetiam-se a essas reconstruções. E sim, alguns aristocratas faziam o mesmo após um acidente de caça ou luta. A cirurgia de nariz era dolorosa, incerta, mas extremamente valorizada numa cultura onde o rosto representava a honra. As orelhas tinham um papel curioso na estética romana. Serem grandes, deformadas ou rasgadas podia significar que o indivíduo era um ex-escravo, gladiador ou criminoso. Era comum, por exemplo, que prisioneiros tivessem parte da orelha cortada como punição pública. Isso os marcava para sempre. Por isso, havia quem tentasse reverter esse estigma. Alguns registros mostram o uso de técnicas de sutura para fechar orelhas rasgadas ou unir parte do tecido em casos de cortes parciais. Essa prática, embora rara, era valorizada. Em alguns casos, há indícios de moldes feitos com pequenas placas metálicas usadas para dar forma à orelha durante o processo de cicatrização. Isso ocorria principalmente em pessoas que desejavam se livrar dos traços visíveis do passado. Libertos, desertores perdoados, até mesmo soldados promovidos. A orelha também era simbólica. Ouvidos intactos demonstravam obediência, saúde e pertencimento. Muitos romanos acreditavam que o corpo refletia a alma e, por isso, restaurar uma orelha não era vaidade, mas um rito de purificação. A cirurgia estética das orelhas, nesses casos, não só resgatava a aparência, ela resgatava o direito de ser ouvido e respeitado de novo. Nem toda cicatriz era vista como símbolo de coragem. Em Roma, marcas no rosto ou corpo podiam indicar punição, escravidão ou vergonha. Um chicote na face era sinal de humilhação pública. Um corte profundo no peito podia indicar deserção militar. Por isso, muitos cidadãos, especialmente ex-escravos ou soldados punidos, procuravam maneiras de suavizar ou esconder essas marcas. A medicina romana usava raspagens com pedra-pomes, cauterização com ferro quente ou aplicação de ungüentos abrasivos à base de vinagre e resinas para atenuar as cicatrizes. Mas alguns casos iam além. Quando a cicatriz causava deformidade, os médicos recorriam a pequenas incisões para reabrir a pele e costurar de forma mais discreta. Sim, uma versão primitiva do que hoje chamamos de cirurgia plástica reparadora. Embora não houvesse anestesia adequada nem antibióticos, a prática era feita com certo cuidado,
e tinha sucesso, especialmente entre os ricos. Para a elite romana, aparência significava poder, e qualquer marca que insinuasse fraqueza precisava ser apagada. Em tempos onde imagem era tudo, o corpo era moldado como uma estátua, retocado, restaurado e, quando possível, reiniciado. As cicatrizes eram histórias, mas nem todos queriam continuar a carregá-las no próprio rosto. A preocupação com os seios femininos não é recente. Em Roma, embora existisse certa tolerância com corpos pós-parto, havia também padrões estéticos. Seios muito grandes eram considerados vulgares. Já os pequenos demais, associados à infertilidade ou masculinidade. E aí surge um campo quase secreto da medicina romana: as intervenções nos seios. Plutarco e Plínio, entre outros autores, citam procedimentos realizados para reduzir o tamanho dos seios, usando cortes laterais e técnicas de costura rudimentar. Feito em ambientes fechados, por parteiras treinadas ou médicos especializados, esses procedimentos eram dolorosos e arriscados, mas existiam. Havia também relatos de correções em seios desiguais, geralmente com o uso de faixas de contenção ou técnicas que forçavam o corpo a moldar-se com o tempo. Mulheres da alta sociedade, pressionadas pelos padrões estéticos do fórum e dos banquetes, não hesitavam em buscar esses ajustes. Os seios, além de elementos estéticos, tinham função simbólica. Eram o trono da fertilidade. Interferir neles não era apenas vaidade. Era, em muitos casos, uma tentativa de reforçar o próprio valor diante da sociedade patriarcal. A cirurgia nos seios, ainda que rudimentar, já mostrava que o corpo feminino era, há milênios, moldado para agradar aos olhos alheios. Esqueça pinças simples ou facas improvisadas. Os romanos possuíam um verdadeiro arsenal de instrumentos médicos, alguns tão sofisticados que parecem modernos. Cirurgiões usavam bisturis com lâminas curvas, pinças de precisão, sondas, alicates, serras e até cateteres. Tudo feito de bronze, ferro ou prata. Muitos desses instrumentos eram guardados em estojos de couro ou caixas de madeira como verdadeiros kits de cirurgia portátil. Alguns foram encontrados intactos em escavações em Pompeia e Herculano. E o mais impressionante, havia ferramentas específicas para cada parte do corpo. Bisturis para a orelha, fórceps para nariz, agulhas curvas para suturas internas. A medicina romana não era improvisada, era meticulosa. E ao lado desses instrumentos estavam os anestésicos naturais. Vinho fortíssimo, extratos de papoula, beladona, tudo para reduzir a dor durante o corte. Essa sofisticação mostra o quanto os romanos levavam a sério a medicina, não como bruxaria ou adivinhação, mas como ciência aplicada. Os instrumentos também permitiam procedimentos mais delicados, abrindo espaço para o que hoje chamaríamos de intervenções estéticas. Quando o bisturi é preciso, o corpo vira tela. E os romanos sabiam disso. Por trás de cada cirurgia havia técnica, coragem e um pouco de vaidade imperial. Na Roma antiga, a aparência tinha um papel político. Cônsules, senadores e generais eram julgados não apenas por suas decisões, mas também pela sua presença. Um rosto deformado por uma batalha, sim, poderia ser sinal de bravura, mas dependendo da posição, podia sugerir fraqueza, imprudência ou até sorte ruim. Por isso, homens poderosos buscavam corrigir falhas físicas. Alguns, após lesões, submetiam-se a procedimentos para reconstruir o nariz, alinhar o maxilar ou suavizar cicatrizes na testa. Os médicos de elite, em Roma, sabiam disso e ofereciam soluções discretas. O corpo era uma extensão do prestígio. Um senador com rosto simétrico, pele cuidada e feições equilibradas causava mais impacto ao discursar. Havia também um componente espiritual. Acreditava-se que deformações físicas eram reflexo de desequilíbrio interior ou desagrado dos deuses. A correção, portanto, não era apenas estética, era moral. Alguns políticos até escondiam essas intervenções, dizendo que haviam curado naturalmente ou atribuindo a melhora a orações. Mas os bastidores sabiam da verdade. A cirurgia plástica romana
Nesse contexto, não era apenas vaidade, era estratégia. Era o bisturi a serviço do poder. A estética política já existia e era cortante como uma lâmina afiada de bronze. Na Roma antiga, o nascimento de uma criança com deformidade era visto como sinal divino e, muitas vezes, negativo. Algumas famílias abandonavam bebês com defeitos visíveis, mas, quando a criança era desejada ou pertencia a uma família nobre, buscava-se a correção imediata. Há relatos de intervenções em bebês com pés tortos, orelhas mal formadas ou fissuras labiais. Os médicos, chamados para esses casos, usavam faixas, talas, moldes e até cirurgias leves para tentar corrigir o corpo ainda em formação. O objetivo era evitar que a criança crescesse marcada pela diferença. Isso mostra que, mesmo nos primórdios, já havia uma ideia de cirurgia plástica preventiva. Em alguns casos, bebês passavam por correções nos olhos, como tentativas de alinhamento por meio de cortes ao redor das pálpebras. Era arriscado, mas muitas vezes bem-sucedido. As crianças eram moldadas para corresponder ao padrão ideal romano: simetria, proporção, força futura. Um corpo perfeito significava uma alma forte, e um corpo deformado, um destino amaldiçoado. Para as famílias ricas, a cirurgia era uma forma de garantir não apenas a saúde do filho, mas também o seu lugar no mundo. Já naquela época, os romanos operavam não só por cura, mas por aceitação. Os dentes em Roma eram mais do que ferramentas para mastigar. Um sorriso saudável era símbolo de status, limpeza e juventude. Por isso, os romanos valorizavam a odontologia. Embora rudimentar, ela já continha traços de estética e até de prótese. Os dentistas romanos, chamados de medici dentari, tratavam cáries com perfurações e recheios à base de chumbo ou resina. Mas o mais curioso, existiam substituições de dentes perdidos por dentes de animais, marfim ou peças esculpidas em osso humano. Essas próteses eram fixadas com fios de ouro ou prata e ofereciam, mais do que função, uma aparência completa. Pessoas da elite chegavam a pagar fortunas por um sorriso alinhado. Há também registros de clareamentos dentários com cinzas de cascas de ovos misturadas a vinho. O processo era abrasivo, mas deixava os dentes mais brancos. A vaidade bucal era tamanha que até poetas satirizavam quem exibia sorrisos falsos, mas brilhantes. Em tempos sem selfie ou espelho de bolso, o sorriso era uma das poucas formas de seduzir e convencer. E os romanos sabiam disso. Não bastava falar bem no Senado ou em um banquete. Era preciso sorrir com perfeição, mesmo que fosse um sorriso construído. A medicina romana não se limitava a feridas e febres. Muitos procedimentos buscavam corrigir condições que limitavam o movimento, a postura ou causavam dores crônicas. Hérnias inguinais, por exemplo, eram bastante comuns, especialmente entre soldados, trabalhadores braçais e gladiadores. E os médicos desenvolveram métodos para corrigir esses problemas. A técnica mais usada era uma incisão próxima à virilha, seguida da reintrodução do tecido na cavidade abdominal, costura e aplicação de faixas compressivas feitas de linho grosso, embebido em resinas. Era doloroso, mas eficaz. Algumas deformidades musculares, como contraturas nos braços e pernas, também eram tratadas com cortes em pontos estratégicos, seguidos de imobilização forçada para reeducar os músculos. Esses procedimentos, muitas vezes, tinham um viés estético. Ninguém queria ser visto mancando ou com o ombro torto. A simetria corporal era um valor romano, inclusive para gladiadores, cuja aparência influenciava diretamente o espetáculo. A medicina antiga reconhecia que corpo saudável não era só funcional, era também visualmente harmonioso. Por isso, as correções físicas buscavam mais que cura, buscavam beleza. Roma ensinava que a aparência moldava a reputação. E onde havia reputação, havia necessidade de intervenção. Escravos eram propriedades, e como toda propriedade, deveriam ser funcionais e apresentáveis. Quando um escravo sofria um acidente ou deformidade, o dono decidia cuidar ou descartar.
Mas muitos optavam por investir em pequenas cirurgias corretivas. Havia casos em que escravos com deformidades leves, como orelhas rasgadas, dentes quebrados ou dedos tortos, eram submetidos a intervenções para valorização estética. A lógica era simples. Um escravo bonito valia mais. Alguns donos até treinavam parteiras ou curandeiros para realizar pequenos reparos. Porém, havia o outro lado da moeda, a marcação definitiva. Muitos escravos eram marcados com ferro quente no rosto ou ombro, uma prática que deixava cicatrizes visíveis. Quando esses escravos conseguiam liberdade, buscavam formas de apagar ou suavizar essas marcas. Médicos especializados ofereciam tratamentos como raspagens de pele, cortes e enxertos. Era doloroso e caro, mas para um ex-escravo que queria começar uma nova vida, apagar o passado era vital. A cirurgia, nesse contexto, era libertação. Era como rasgar a página de um livro antigo. Em Roma, mesmo os que nasceram para não ter rosto próprio, buscavam um espelho onde se reconhecer. E às vezes, esse espelho vinha depois de um corte cirúrgico. Para os romanos, corpo e alma eram dimensões interligadas. Doenças, deformidades e até feiura extrema podiam ser vistas como sinais de desagrado divino. Por isso, muitos procuravam ajuda nos templos antes mesmo de ir aos médicos. O deus Esculápio, protetor da medicina, tinha santuários onde as pessoas passavam noites pedindo cura. E, curiosamente, muitos relatos envolvem transformações físicas. Homens que alegavam ter acordado com o rosto restaurado. Mulheres que juravam ter visto verrugas desaparecerem após um sonho. A fé era um componente poderoso, mas os sacerdotes desses templos não trabalhavam apenas com oração. Alguns usavam técnicas de ungüentos, massagens corretivas e até incisões simples, tudo justificado como milagre divino. A linha entre cirurgia estética e ritual era fina, e muitos pacientes preferiam passar pelo bisturi sagrado do que pelo bisturi médico. Afinal, se o corpo era templo, qualquer correção precisava da bênção dos deuses. A estética, nesse caso, tornava-se uma forma de agradar o divino. Ser belo, simétrico, inteiro, era estar em paz com o céu. Em Roma, corrigir o corpo também era corrigir o destino. E às vezes, a mudança vinha mais do altar do que da lâmina. Pouco se fala, mas existiram mulheres médicas em Roma. Algumas, chamadas de medicae, atuavam principalmente entre outras mulheres. Parteiras, curandeiras e, em raros casos, verdadeiras cirurgiãs. Elas realizavam pequenos procedimentos estéticos que os médicos homens não podiam ou não queriam fazer. Havia discrição, havia confiança. Era no silêncio de quartos escuros que se raspavam verrugas, corrigiam mamilos deformados, tratavam cicatrizes de parto e, ocasionalmente, realizavam pequenas incisões em regiões íntimas para correção estética. Essas médicas entendiam que o corpo feminino era julgado com brutalidade e ofereciam um alívio estético, ainda que com técnicas limitadas. Muitos desses procedimentos eram secretos. Um marido não podia saber. Uma matrona não podia ser vista marcada. Mas aconteciam. Algumas médicas ficaram famosas por sua habilidade e discrição, atraindo clientes de todas as partes do império. A cirurgia estética feminina em Roma, portanto, foi também um ato de resistência. Mulheres ajudando mulheres a manter ou recuperar a própria imagem. Num mundo em que o corpo feminino era constantemente moldado pelos olhos masculinos, essas médicas ofereciam algo raro: o direito de decidir como o próprio corpo deveria ser visto, mesmo que isso custasse dor, silêncio e algumas cicatrizes escondidas. Os olhos eram considerados espelhos da alma em Roma, mas quando a cegueira chegava, o rosto perdia sua simetria, e isso assustava. Muitos cegos tinham pálpebras caídas, olhos opacos ou inchados. E mais do que um problema funcional, isso era visto como um defeito estético. Os médicos romanos desenvolviam técnicas para tentar minimizar essa aparência. Usavam bisturis finos para drenar líquidos de olhos inflamados, cortavam parte das pálpebras caídas e aplicavam ungüentos feitos com mel, cebola e minérios para clarear o globo ocular. Quando um olho era perdido,
havia tentativas de preenchê-lo com pequenas esferas de madeira ou cerâmica pintadas de preto, versões primitivas de olhos de vidro. A intenção era estética, devolver o equilíbrio visual ao rosto. Em alguns casos, cirurgias tentavam recolocar olhos que haviam saído parcialmente da órbita. Tudo isso era doloroso, sem anestesia real, mas os romanos estavam dispostos a tudo para manter a aparência de integridade. Mesmo os cegos sabiam que um rosto deformado inspirava pena ou desprezo. Por isso, a medicina romana buscava não apenas restaurar a visão, mas esconder sua ausência. Beleza para eles não era luxo, era dignidade, mesmo onde a luz já não entrava mais. Em Roma, tornar-se adulto envolvia mais do que idade, exigia aparência. Jovens que alcançavam a puberdade eram apresentados à sociedade em rituais públicos. E para muitos, isso incluía correções físicas. Havia um padrão: dentes alinhados, postura ereta, rosto simétrico, ausência de verrugas ou sinais considerados feios. Jovens patrícios com orelhas grandes, narizes tortos ou cicatrizes de infância eram levados a médicos para preparação estética. Pequenos cortes, correções de cartilagem, raspagens de pele, tudo em nome da imagem. Para as meninas havia procedimentos para embelezamento antes do casamento. Correção de mamilos, remoção de marcas nas costas ou pernas e até clareamento das mãos com cinzas e vinho. O corpo era uma carta de apresentação e a cirurgia, uma forma de editá-la antes da entrega à sociedade. Esses rituais estéticos criavam uma nova pessoa, forjavam uma nova identidade. Era como renascer com aparência ideal. Em um mundo onde o julgamento era visual, a cirurgia tornava-se um batismo silencioso, um corte que marcava a entrada na vida adulta. A estética, nesse contexto, era mais que vaidade, era destino. E os romanos aceitavam a dor como preço pela aceitação. Os romanos tinham um medo profundo do feio. A feiura era associada à doença, pecado, azar ou até possessão demoníaca. Pessoas com deformidades visíveis eram alvo de piadas, exclusão e, muitas vezes, marginalização. Por isso, corrigir um defeito físico não era só uma escolha, era sobrevivência social. Homens com rostos assimétricos não conseguiam cargos públicos. Mulheres com cicatrizes eram evitadas em casamentos. Crianças com olhos desalinhados eram escondidas da sociedade. A medicina estética, nesse cenário, surgia como esperança. Mesmo sem os recursos atuais, os romanos tentavam de tudo: cortar, costurar, moldar, esconder. Era comum, por exemplo, esconder manchas de nascença com tatuagens decorativas. Uma forma de desviar o olhar. Alguns usavam máscaras de couro para cobrir deformidades, enquanto esperavam a cicatrização de uma cirurgia. A vaidade, portanto, era apenas a superfície. O que havia debaixo dela era o desejo visceral de pertencer. Em um império obcecado por simetria, proporção e beleza clássica, a feiura era um crime silencioso. E a cirurgia, uma anistia. Cada corte, cada cicatriz escondida, era um grito por aceitação, um apelo para ser visto e respeitado como humano. Muitos dos instrumentos, práticas e princípios usados pelos romanos sobreviveram. Foram encontrados bisturis, tesouras, sondas e alicates que se parecem muito com os modernos. Eles já compreendiam a importância da asepsia, mesmo que de forma limitada. A necessidade de instrumentos específicos para cada parte do corpo e a ideia de reconstrução estética. Alguns procedimentos romanos influenciaram diretamente a medicina islâmica medieval, que por sua vez moldou a medicina europeia moderna. Galeno, por exemplo, foi estudado até o século XVII. Técnicas como costuras internas, uso de anestésicos naturais e moldagem pós-cirúrgica com ataduras embebidas em resinas anteciparam princípios da cirurgia plástica reconstrutiva. Roma não deixou só estátuas e estradas. Deixou protocolos médicos. Legou ao mundo a ideia de que o corpo pode e deve ser restaurado. A beleza, funcionalidade e dignidade não eram privilégios dos deuses. Eram conquistas humanas. Por isso, quando você vê uma cirurgia plástica hoje, lembre-se,
Ela começou com ferro aquecido, vinho e um romano decidido a desafiar o próprio destino. A estética moderna não nasceu no bisturi do século XX. Ela começou em uma sala escura de pedra, com cheiro de sangue, vinho e esperança. Ao final de tudo, uma pergunta ecoa: por que os romanos passavam por tanta dor por aparência? A resposta é simples. Em Roma, a estética era a identidade. Um rosto marcado, um corpo torto, uma boca sem dentes. Tudo isso definia quem você era. A cirurgia, mesmo sem anestesia real, mesmo entre gritos e risco de infecção, era uma chance de recomeçar. Não havia promessa de perfeição. Havia o desejo de se encaixar, de pertencer, de ser olhado com respeito. Cada incisão era uma escolha: permanecer excluído ou enfrentar a lâmina por um novo rosto, um novo corpo, uma nova vida. A cirurgia plástica romana era crua, brutal, mas profundamente humana. Em tempos sem espelho de cristal, eles já sabiam o poder que a aparência exerce sobre o destino e enfrentavam esse poder com coragem e cortes. Roma foi império de sangue, glória e guerra, mas também foi império do corpo moldado, onde cada cicatriz escondida contava uma história, onde cada nariz refeito dizia: eu ainda sou digno de estar aqui. A beleza em Roma custava caro, custava carne, custava dor, mas para muitos era o único caminho para conquistar algo que nem o ouro podia comprar: o respeito. Roma não moldava apenas estátuas, moldava pessoas. Através da dor, do corte, da reconstrução, os romanos criaram um império onde o corpo era tanto símbolo quanto sentença. Cada cicatriz escondida, cada nariz reconstruído, cada sorriso forjado por fios de ouro. Tudo isso revelava uma verdade brutal. Em Roma, ser visto era mais importante do que apenas existir. A estética não era vaidade, era sobrevivência. E a cirurgia plástica não era um luxo moderno, mas uma tentativa antiga de reescrever o próprio destino, com bisturis de bronze, vinho como anestesia e uma coragem que doía na carne. O império caiu, os templos ruíram, os imperadores viraram pó. Mas o desejo humano de se reconstruir, de se apresentar ao mundo sem vergonha, sem rótulo, sem deformidade, esse desejo continua vivo até hoje. E talvez, no fundo, a maior lição que Roma nos deixou é que somos todos feitos de história, mas também de escolha. E quando o mundo impõe cicatrizes, há quem aceite. E há quem, como os antigos romanos, levante o bisturi e esculpa um novo rosto diante da eternidade. Se essa história te fez enxergar a Roma antiga com outros olhos, se ela te entregou algo novo, algo que talvez você nunca tinha ouvido antes, então agora é a sua vez de retribuir. Deixe seu like, não por obrigação, mas porque esse conteúdo te transformou, nem que seja um pouco. E se você acredita que mais pessoas merecem ouvir verdades como essa, se inscreve no canal agora, porque aqui cada vídeo é um convite à mudança. A cada história revelada, uma nova lente sobre o mundo. E quando você escolhe caminhar com a gente, você não só apoia, você se torna parte disso. Roma moldava corpos, nós moldamos consciência. E com sua ajuda, isso vai mais longe do que você imagina.